Olá, eu sou o Giacomo, tudo jóia aí com você? Nessa aula nós vamos ver de maneira simples e direta o conceito de função derivada e a definição de função derivada. Então, vem comigo que eu vou te ajudar. Vamos lá? Eu estou te ajudando aqui com derivada, então dá uma força aí. Se inscreve, dá um like, deixa um like aí, beleza? Então, vem comigo, O esquema é o seguinte, nos últimos vídeos, você viu o conceito de interpretação gráfica de derivada, Qual é a interpretação gráfica de uma derivada num ponto? E você viu que a interpretação é a inclinação da reta tangente à curva no ponto. Então aqui nós vamos usar a mesma ideia para entender um pouco o que seria uma função derivada. E é bem simples, vem comigo, O esquema é o seguinte, você pega um ponto A, aqui, e você calcula qual é a derivada nesse ponto. E a interpretação da derivada, graficamente, é a inclinação dessa reta tangente à curva no ponto. Daí imagine que você vai para um outro ponto B e você tem aí a curva da função f. Daí você tem o quê? A inclinação da reta tangente à curva nesse ponto B. Você vê que nós temos aqui uma outra reta tangente, uma outra inclinação, então uma outra derivada. E a ideia que nós fazemos aqui para construir a função derivada é o seguinte, para cada valor de A do domínio da função f, nós vamos associar um valor de derivada f' de A. Então você pega o A, você tem aqui f' de A, daí pega um novo ponto, por exemplo B, você faz f' de B, você calcula a derivada. Depois aqui um ponto C, outra inclinação, outra reta tangente à curva no ponto C, e assim sucessivamente, ponto D, depois ponto E. E se você imaginar aqui a curva, os pontos aqui variando, você percebe que você tem retas tangentes aqui, também com inclinações que vão variando. Então essa ideia de variação e de associação para cada ponto um valor de inclinação, para cada ponto um valor de derivada, com essa ideia você pode construir a ideia de função derivada. Então você tem o ponto A, você tem f' de A. Você tem o ponto B, você tem f' de B. O ponto C, f' de C. Então você tem aqui um conjunto de saída, o domínio, um conjunto de chegada, o contradomínio. E você tem aqui a derivada, onde você tem uma função que vai associando a cada ponto a sua derivada. Percebeu? Aí então nós temos a definição de derivada, que decorre naturalmente disso. Então você tem o seguinte, para cada x do domínio, a função derivada f', ok? Associará o valor f' de x, a derivada calculada em x, beleza? E a derivada da função f em x é dada por esse limite. Olha só, f' de x vai ser o limite quando h tende a zero de f de x mais h menos f de x sobre h. Só isso. Desde que naturalmente esse limite exista, que ele exista em x. E lembra a definição de derivada num ponto? A gente fazia o quê? F' de a. Limite de f de a mais h menos f de a. Agora aqui a ideia é que você tem o x, e o x ele varia no domínio, assumindo infinitos valores e você obtendo infinitos valores de derivada correspondentes. Então a função derivada, a definição é essa. Captou a ideia? E você fala, Giacomo, como é que eu faço agora para calcular a função derivada? Como é que eu obtenho? Nos próximos 2 vídeos, que são continuação dessa aula, nós vamos fazer 2 funções derivadas, de maneira bem simples, usando a definição. Então vem comigo que eu te aguardo, fechou? E aí, essa aula te ajudou? Compartilhe! E no site tem bastante conteúdo extra. Um grande abraço e até a próxima!